Fala galera! Preparem os nervos, porque neste programa vou falar sobre A Garota na Caixa, filme que recria um terrível caso de sequestro, onde uma jovem foi mantida durante 7 anos presa dentro de um caixão de madeira. Uma história absurda, revoltante, daquelas de embrulhar o estômago. Eu sou Getro Guimarães e começa agora o Baseado em Fatos. A história da Colleen Stan é barra pesada. Se você ficou revoltada com 3.096 dias de cativeiro, que eu comentei no quadro Os Filmes Mais Perturbadores do Planeta, saiba que A Garota na Caixa, Girl in the Box, é ainda mais cabuloso. De antemão, já lhe aviso que aqui vai ter spoiler para todo lado. É impossível falar sobre esse caso macabro sem entregar detalhes importantes da trama. Em 19 de maio de 1977, a Colleen, que na ocasião tinha 20 anos, saiu de Red Bluff, ao norte da Califórnia, com a intenção de ir a um aniversário numa cidade próxima, e ao pegar carona com o casal Cameron e Janice Hooker, acabou sendo sequestrada e levada à força para a casa deles. Lá, ela foi amordaçada, acorrentada e chicoteada diversas vezes. Depois de espancar a jovem, o casal transou na presença dela. Toda essa violência excitava o sádico e machista Cameron, que curtia bondage e se achava superior às mulheres. Ele não tinha o menor respeito por elas e vê-las sofrer lhe proporcionava um enorme prazer. Esse infeliz tinha um dom para marcenaria e criou diversos objetos de tortura, entre eles uma caixa de madeira, uma caixa bem pesada, que a garota foi obrigada a usar presa em sua cabeça. Ela passava 23 horas com aquele troço, acorrentada no porão da casa dos Hookers. A esposa do Cameron, a Janice, era outra vítima, dependente do sujeito financeira e emocionalmente. Ela aceitava toda aquela crueldade, não só porque o cara era extremamente persuasivo, mas também porque era conveniente ter a Colleen dentro de casa. Era uma maneira dela ser poupada da violência do marido. No filme, nada disso é explicitado. A personagem, que é interpretada pela Zelda Williams, filha do falecido comediante Robin Williams, é mostrada inicialmente como uma mosca morta, que obedece e concorda com as insanidades do esposo, desde que ele torture a jovem, mas não faça sexo. Após um tempo, os Hookers são obrigados a mudar de residência, vão morar em um trailer e o Cameron constrói uma caixa maior, um caixão, na verdade, que cabia à garota e ficava escondido debaixo da cama do casal. E a rotina da pobre Colleen continuava a mesma: cárcere e tortura. Em 1978, um ano após a sua captura, o Cameron teve uma ideia ardilosa que ele tirou de uma de suas revistas de sadomasoquismo. Contou para a moça que ele fazia parte de uma organização chamada A Companhia e que essa tal organização, que comercializava escravos, queria matá-la. A única forma de continuar viva era assinar um contrato concordando em ser escrava dele. Olha só, a jovem, psicologicamente afetada com tudo aquilo que vinha passando, acreditou na baboseira e assinou o papel. Em contrapartida, o Cameron passou a tirá-la com mais frequência da caixa. Ela era obrigada a fazer serviços domésticos e cuidar das 2 filhas do casal. No filme, os Hookers têm apenas uma garotinha, que nasce após o sequestro. A produção achou melhor mexer, alterar a cronologia dos fatos para não envolver menores de idade numa história tão pavorosa. As crianças não tinham a menor noção do que acontecia na casa. Os pais contavam que a Colleen, que passou a ser chamada de Kay, era uma babá que trabalhava para eles. Com o passar dos anos, o Cameron passou a dar a Colleen algumas liberdades e até deixou que ela telefonasse para a família.
Os pais dela acreditavam que a filha estivesse envolvida com algum culto religioso depois de tanto tempo desaparecida. Sabe aquelas organizações secretas de filmes conspiracionistas onde todo mundo está envolvido? Pois é, o cara enchia a cabeça da Colleen com várias histórias que morria de medo dessa tal companhia. A jovem teve N oportunidades de escapar, mas não aproveitou nenhuma porque vivia um grande distúrbio mental. A lavagem cerebral da Colleen foi tão intensa que em 1981 Cameron permitiu que a moça passasse um tempo com a família e ela, com medo de represálias, contou nada a ninguém a respeito de sua situação. O martírio da Colleen só viria a terminar em 1984, quando a Janice ajudou a jovem a escapar. Depois de tanto tempo de convivência, as duas haviam criado uma espécie de laço afetivo. No filme, a Janice faz isso por ciúmes, mas na vida real a coisa foi bem diferente. Em sua loucura, o Cameron estava planejando sequestrar mais uma mulher, algo que fez a Janice temer por sua vida. Ela contou toda a verdade a Colleen, levou a moça até uma estação rodoviária e deu dinheiro para que ela retornasse à casa dos pais. Quando Cameron Hooker foi preso, a Janice revelou à polícia que em 1976, um ano antes do sequestro da Colleen, seu marido havia raptado e assassinado uma outra garota. As autoridades não encontraram o corpo dessa jovem e ele não pôde ser processado por homicídio. Mesmo assim, pegou uma pena de 104 anos. A Janice, por sua vez, ganhou imunidade por todos os crimes. Os seus advogados fizeram um acordo com a promotoria, um acordo de colaboração, e foi graças ao testemunho dela que esse filho da puta foi condenado. Nada disso é mostrado no filme. A obra termina com o Cameron lamentando a fuga da Colleen. Mesmo com todos esses desvios e alterações, Girl in the Box é uma das produções mais fiéis aos fatos que eu já comentei nesse quadro. Em termos de qualidade, sofre com um orçamento limitado, mas consegue manter a atenção ao recriar parte dos horrores vividos pela protagonista. Pouca gente conhece A Garota na Caixa e isso tem um motivo. Trata-se de uma produção canadense de 2016, uma obra recente que não causou muito alarde porque foi feita diretamente para a TV, para o canal norte-americano Lifetime. Antes disso, a história da Colleen serviu de inspiração para episódios de várias séries famosas, como Criminal Minds, Law and Order e filmes como The Poughkeepsie Tapes, que eu já comentei aqui no canal. Girl in the Box é também o nome de um documentário lançado na mesma época que o filme, com reportagens, depoimentos de autoridades ligadas ao caso e uma longa entrevista com a verdadeira Colleen Stan, agora uma senhora na casa dos seus 60 anos. Um trecho nesse doc me chamou a atenção, quando a Colleen conta que logo após pegar a carona com os Hookers, o casal parou em um posto de gasolina, ela foi sozinha ao banheiro, não desconfiava de nada, e lá ela ouviu uma voz interior dizendo: "Corra, fuja, saia daí!" Mas achou que aquilo tudo era maluquice de sua cabeça e preferiu ignorar o pressentimento. É por isso que eu sempre digo: acredite em sua intuição. Eu não sei dizer se o filme e o documentário já foram exibidos aqui no Brasil. Se você paga o canal Lifetime, é assinante Sky e tem essa informação, conte pra gente nos comentários. Obrigado por sua audiência, lembre-se do like maroto e divulgar os vídeos com seus amigos nas redes sociais. Lembre-se também de ativar o sininho de notificação. Isso é muito importante para que você seja avisada sempre que rolar um programa novo. Tchau e até a próxima.